Saudações cristãs! Seja bem-vindo ao canal TV Meja. Você vai conhecer agora mais uma produção com exclusividade para este canal. A nossa lição de hoje é a 5. Tema: o reinado de Acasias. Antes de a gente prosseguir, por favor, se inscreva neste nosso canal e compartilhe esta lição para seus amigos. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Agora vamos para verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e do versículo 13 ao 17. Então eu vou ler para você. Está escrito assim: E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama, a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então, Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há, que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura, não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama, a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então, subiu o capitão de 50, e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falará, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Muito bem, agora vamos para introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Indo para o tópico 1. Um reinado marcado pela idolatria. 1. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos,
conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão: instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Agora passando para o tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. 1. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra: porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou, em 3 ocasiões diferentes, um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida, e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor, e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio, em segurança. 3. Um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu, no Monte Carmelo com os profetas de Baal, de acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. E quando por 2 vezes, o fogo desceu do céu para consumir os soldados, e seus capitães. Passando para o tópico 3. A doença de Acasias, e a sua morte. 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado, ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo, no passado. Como poderia opor-se a Deus, e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra, e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra, e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. 2. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade, e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu, e o rei Acasias faleceu. 3. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, a coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Passando para o fim de nossa aula de hoje. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias, e por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão, e honrou a Deus.